E para não perder o costume, muito bem, senhoras e senhores, estamos em mais um Basecast. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Basecast, um episódio especial, onde você vai aprender sobre autoconhecimento, você vai aprender sobre venda, sobre persuasão, sobre alta performance. Tem muito assunto bom no dia de hoje, né, Diego? Caraca, já meteu uma pressão, assim, vai fazer tudo isso cara, né, Diego? Tem que mandar. Diego que é vendedor nato, Diego que é coach, Diego que é... que mais? Pastor, Diego que é dente de brasa, Diego que é Diego que é palestrante, treinador. Você vai ver hoje o Diego falando muito de vendas e não à toa nós convidamos alguém muito especial, alguém que vive alta performance nisso há anos já. Uma coisa é você viver alta performance por um período, outra coisa é estar no jogo da alta performance há anos já. Tony, queria que daqui a pouco você se apresenta um pouco mais para a galera aí, fala um pouco mais de você. Ó, você que está ouvindo esse podcast, esse Basecast aqui e está assistindo, talvez você pense assim, será que é para mim esse Basecast que vai falar de vendas, persuasão, essa parada toda? Sim, é para você, principalmente porque você que fala assim, ó, eu não sou vendedor, você já está errado e a gente vai provar para você hoje aqui que você está completamente errado e o quanto você precisa entender princípios de venda com autoconhecimento, saber quem é você e saber externalizar tudo isso, a gente vai provar para você nesse Basecast. Então, antes de mais nada, eu quero que você se concentre nesse Basecast. Não sei se você está ouvindo, de repente treinando, de repente no carro, aonde você estiver ouvindo ou assistindo. E se você estiver assistindo esse Basecast, faz o seguinte, você que está vendo a gente, nos assistindo, compartilha isso nos grupos. Grupos de pessoas que precisam ouvir conteúdos como esse. Tá? Já chega curtindo aí nessa plataforma, seja na plataforma de áudio ou de vídeo, você já chega curtindo para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante. Sem mais delongas, vamos embora? Bora então? Tony, bora. É isso, Tony. O Tony é um amigo nosso aqui já, é um grande mentor, né, Diego? Mesmo que de longe, falando de vendas, a gente olhar o processo que vive e a gente queria gravar esse Basecast de forma muito especial para ensinar a galera muita coisa que você aprendeu na sua jornada, Tony. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se você quiser se apresentar aí para a galera, fica à vontade. A casa é sua. Vamos lá. Tá em casa. Prazer inenarrável estar com vocês aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Diegão, pelo convite. Fiquei muito feliz. Você esqueceu de comentar, o Diego, além de tudo que você falou, ele é pai de 3, né? Então, realmente... Esse é o maior business. Ele é um monstro. Thiago também, papai, né? Sim. Só o Tony que tá devendo ainda, mas se Deus quiser, logo. Você tá aqui, você sabe, a desculpa era que era pra falar de vendas, mas na verdade é pra você pegar aqui a energia, entendeu? Dos e aí, Ju, alô, Ju. Alô, Juju. É isso aí. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer bater esse papo, ter essa resenha aqui com vocês. Espero que quem esteja ouvindo também, com certeza, tenha essa postura de aprendiz. A gente sempre tem que estar disposto, né, a aprender e quem compartilha também a ensinar. Né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui e compartilhar um pouco, né, do que eu tenho vivido nesse ambiente de vendas, que é um ambiente que transformou a minha vida. Né? Sou muito grato, apesar de engenheiro mecatrônico de formação. O Diego me conhece, sabe que... Engenheiro mecatrônico. Mecatrônico. Caramba, que isso? Vai falar de vendas hoje. Engenheiro mecatrônico. A história já começa aí, já. Já para mostrar que todo mundo vende, né? É isso aí, mas engenheiro mecatrônico de formação, engenheiro de produto, de profissão, engenheiro de projetos na indústria automotiva e depois, né, já basicamente aí por 3 anos na indústria automotiva como vendas e já há 4 anos praticamente como vendas, mas já empreendendo, né, já com a minha própria empresa. Então vai ser um bate-papo aí com certeza muito bom e é um prazer estar com vocês. Show de bola. Demais. Olha só, Tony, eu já quero começar com uma pergunta aqui que vale tanto para você quanto para o Diego. A pergunta é o seguinte, ó. Você já nasceu com a convicção de que você ia ser vendedor? Assim, ó, desde criança você fala, cara, minha missão nessa terra é ser vendedor. Foi assim para você? Como que foi essa jornada? Quando você entendeu que era preciso aprender sobre isso? Como que foi essa jornada? Eu acho que se a gente tivesse nascido já com essa certeza, né, Diego? A gente estava bem mais longe nesse momento, né? Muito mais longe. Na verdade, não. Na verdade, a gente foi crescendo. Estudei com o Diego no ensino médio, né? Eu acho que naquele momento, em nossos sonhos, né, de ser os 2 engenheiros, né, Diego? Então, nosso sonho era ser engenheiro. Tinha feito Senai na época, né? E o Senai, para um jovem, né, de 14, 15 anos, é algo que desperta, né, um senso de profissionalização.
né? E naquela época o objetivo era sair do ensino médio, me formar em engenharia, né? Trabalhar com desenvolvimento de produtos, sempre gostei do ramo automotivo, né? E foi o que eu fiz, de fato, né? Dos 18 anos, né? Desde o chão de fábrica até os 28, foram 10 anos aí na indústria automotiva, e não tinha essa noção de que eu trabalharia com vendas, de que eu falaria com vendas, de que eu investiria, né? Tanto esforço e dias aí e todo o nosso potencial em vendas, né? Mas com o passar do tempo, Thiago, fica muito claro, né? Eu acho que todo mundo, desde quando você começa a ter o primeiro emprego, a buscar o primeiro emprego, ou de repente começar a empreender, você já começa a ter necessidade de ficar claro para você que você precisa se vender. Seja no seu currículo, a hora que você monta ele, né? Que você quer demonstrar ali as suas melhores qualidades, você começa a pensar em vendas. Seja para alguém que quer empreender, quer vender alguma coisa, né? Também tem que vender. Não é, Digão? Já vou colocar a linha na fogueira aí, cara. Nisso que o Tony falou. Começa a ficar claro que preciso. Só que todo mundo aproveita isso, cara. Essa é a grande sacada. Não, né? Fica claro que eu preciso aprender a me vender no currículo. Até no relacionamento, né? Eu preciso chegar no crush e na crush. Aí o cara não sabe nem colocar qual a roupa correta colocar. E não faz uma boa venda de aparência, de posicionamento. Porque ele nunca foi treinado para isso, né? Ele cresce e não tem um papai e uma mãe falando, você tem que aprender a vender desde cedo. Porque em algum momento vai ser importante você vender uma ideia, um projeto, vender um produto, um serviço. Então, na adolescência começa a ficar claro, mas mesmo ficando claro, muitas pessoas preferem não aprender. Porque aí tem o lance, acho que está ligado diretamente com a pergunta que você fez, que será que eu nasci vendedor? Será que isso é um dom? Será que é um talento? Será que algumas pessoas conseguem e outras não? É uma das coisas que eu mais ouço, cara. Pô, Diego, na mentoria, né? As pessoas me falam isso, cara, eu entendi que eu preciso, mas, pô, tem gente que tem o dom, cara, eu não tenho esse dom. Né? Então, colocando mais lenha na fogueira, muitas pessoas percebem que elas precisam. Tem gente assistindo agora, ouvindo a gente, e o cara fala, cara, eu sei que eu preciso vender, mas, pô, acho que eu não tenho esse talento, não tenho esse dom. E aí, a tua primeira resposta deixa claro isso. Todos nós, a gente não tem essa clareza, né? Tipo, pô, eu nasci com isso, eu já tenho toda a habilidade. Toda a habilidade é desenvolvida, né, cara? Exatamente. E isso fica claro também, acho que todo mundo que está nos ouvindo, e aí nós três aqui, a gente conhece alguém que é especialista em algo, que é muito bom em alguma coisa, mas às vezes não se desenvolve naquilo. Né? Por quê? Porque essa pessoa não consegue encontrar clientes, sejam clientes externos, né? Num B2C, numa venda direta para um cliente, ou mesmo clientes internos. Né? Eu me vender dentro da empresa para um novo cargo porque eu não consigo demonstrar isso, ou deixar muito claro e evidente naquilo que eu sou bom. E quando você comenta, né, sobre essa questão da mudança, do momento que o mindset muda e eu entendo que eu preciso vender, eu acho que um dos mitos que ainda existem, Thiago, dentro dessa mudança, é que as pessoas entendem que para ser vendedor, ainda o vendedor é visto como uma pessoa que fala bem ou uma pessoa que tem lábia. Vocês devem ter escutado alguma vez isso, né? Pô, mas aquele cara tem lábia, ele vai vender bem, né? E... Inclusive, às vezes, tratado como malandrão, né? É um malandrão, cara. Tem lábia, sem dúvida. Então ele vai me enganar. Isso, tipo, tem um lado negativo, né? De como o vendedor pode ser visto, né? Eu acho que também com acesso à informação, né? A gente vê muito podcast sobre isso, a gente vê muitos vídeos falando sobre isso, né? Justamente sobre essa desmistificação do vendedor, das vendas como algo ruim. Pelo contrário, né? Vendas mudam vidas, vendas fazem com que aquele profissional que ama o que faz, que é um especialista naquilo que faz, possa mostrar o trabalho dele, né? Alavancar o trabalho dele, mostrando a outras pessoas o que ele faz. Então, o que ele faz com amor, né? Então, vendas tem muito a ver realmente com estudo, né? Eu sempre brinco, né? Escutei uma vez essa frase, não me lembro de quem eu ouvi, mas ele dizia que se uma pessoa, né, estudasse vendas como médico estuda para se tornar médico, né? Essa pessoa ficaria milionária, né? E eu realmente acredito nisso, né? As pessoas às vezes se esforçam um pouco nessa área. Alô, time de vendas. Aí, ó, você é vendedor, cara, estude como um médico, um bom médico, né? Como um bom médico estuda, cara, logo eu te mostraria. Eu acho que não só um time de vendas, eu acho que qualquer pessoa, a gente pode levar isso realmente para a vida como um todo. Eu, particularmente, quando era criança, ouvia muito de... você é vendedor? Eu imaginava um vendedor de loja de shopping, vendedor de loja de rua, assim. E essa é uma venda... Essa pessoa é vendedora? Mas é de uma venda passiva, né? Sim. Porque tem a venda passiva e a venda ativa. Então, eu imaginava muito esses vendedores que são de vendas passivas, que estavam ali no shopping, e aí você chega e ele pergunta para você, tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Posso te ajudar. Né? Posso te ajudar?
E meu nome é Thiago e aí toma aqui meu cartãozinho. Qualquer coisa me chama ali. Pois é, essa não é uma venda ativa, é uma venda passiva, no caso. Mas eu vejo que muitas pessoas não têm essa clareza, assim como eu não tinha, talvez vocês não tinham também, da necessidade de desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade pode não ser nativa. Tem gente que tem mais facilidade, sim, gente, de comunicação. Tem mais facilidade de relacionamento, de criar relacionamentos novos, networking. Tem mais facilidade de apresentar algo. Tem gente que tem mais facilidade. Mas eu era um cara que não tinha facilidade nenhuma para tudo isso que eu estou dizendo, mas eu fui intencional em desenvolver essas habilidades. Então, 50% das habilidades que nós temos são habilidades nativas. 40% são desenvolvidas intencionalmente. Ou seja, eu vejo a necessidade, eu sei que eu preciso aprender, eu sei que a venda pode me levar para um próximo nível em todas as áreas. O Diego citou aqui, poxa, um relacionamento. Quando começa lá com a crush, que você olha lá, de repente, tá no parque, tá num barzinho, tá em um lugar, você olhou a pessoa, você se interessou por aquela pessoa, o que faz com que aquela pessoa te note? O que faz com que aquela pessoa olhe para você? São princípios extremamente de vendas, né? Princípios fundamentais da venda. Muito vendedor é muito ruim, Tony, e aí a gente pode discutir até um pouco mais sobre isso, Tony e Diego. Muito ruim porque, levando essa analogia, tá ali no barzinho, olha uma pessoa que se interessa e ele já chega falando o quê? Quer casar comigo? Cara, não faz sentido nenhum. A venda não é isso. E eu ouvi uma vez que uma coisa que eu falo muito, eu repito muito, eu ouvi isso lá em 2013, 14, estudando sobre esse assunto. Venda não é transação monetária somente. Transação monetária é parte da venda. Mas a venda começa muito antes. Ou seja, a venda não é só colocar a aliança no dedo, né? Tem todo um processo anterior a colocar a aliança e posterior a colocar a aliança. Tem todo um processo. Como que você enxerga isso? Onde você vê, Tony, que as pessoas mais falham nesse processo de venda? Que, de repente, que você conseguiu clarificar e entender que mudou o seu jogo? Faz todo sentido o que você acabou de falar, fazendo essa analogia ainda, né, de quando a pessoa olha pro crush, né, muitas vezes falta realmente, né, o posicionamento, falta, né, atitude, muitas vezes, né, mas voltando para a questão das vendas que você comentou, falta na maioria dos casos as pessoas entenderem de fato que venda é um processo. Né? Então, além, né, óbvio, você está certíssimo, né? A pessoa que tem uma habilidade de comunicação, ela talvez não precise focar tanto naquilo, porque ela já é boa naquilo, mas ela vai ter que estudar outros pontos do processo de vendas, né? Mas o primeiro ponto é realmente todos nós entendermos que venda é um processo, né? A venda ela nasce de um processo, e quanto mais bem definido e testado esse processo mais assertivo ele é. E torna com que a venda aconteça com maior eficácia, né? Então, é nisso que eu acredito, né? Quando eu decidi empreender, né? Hoje eu tenho a minha empresa ela é parceira, né? Ela é uma franqueada de uma grande empresa, de uma grande multinacional, e né, o que mais me chamou a atenção nessa mudança, né, de sair da indústria automotiva para tomar essa decisão de me tornar um franqueado, foi justamente porque eu entendi o processo e o método de vendas que existia nessa franqueadora. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi esse método, eu li esse método, eu já era cliente desse método, eu falei, peraí, realmente eu entendo que isso faz sentido porque a venda tem processos bem definidos, né? Se você conversar e começar a entender muitos das características dos produtos que nós utilizamos, né? Como de uma franquia, por exemplo, né? A franquia ela parte de um pressuposto que de onde você for, né, o atendimento será o mesmo, né? Não precisamos nem citar aqui, mas existem vários tipos. Se você vai no McDonald's no mundo inteiro, a tendência é que você seja atendido da mesma forma, com os produtos muito parecidos. No Brasil, com certeza, com os mesmos produtos. Isso torna a venda mais natural, porque existe um processo. Isso falando de uma venda passiva. Eu quero comer um lanche, por isso que eu vou até lá. Numa venda ativa é a mesma coisa, né? A abordagem, ela precisa existir. A primeira abordagem, o segundo ponto de contato. E quanto mais pontos de contato eu tenho, né? Existe uma pesquisa no Google, inclusive, que quando eu fiz a mentoria, eu tive essa informação de que, em média, um consumidor tem 9 pontos de contato com o produto antes de comprá-lo. Flávio Augusto, tá? Flávio Augusto fala isso. Ótimo. E isso é muito legal, Diego, porque
quando eu comecei a analisar vendas, eu paro para... Toda vez que eu compro alguma coisa hoje em dia, principalmente quando é algo ativo, né? Alguém veio me vender, né? E eu comprei aquilo, eu analiso esse processo de vendas. E eu percebo os pontos de contato, né? Que a pessoa me fez desde a primeira ligação, né? Para entrar em contato, né? Geralmente através de uma recomendação, né? Assim como você citou o Flávio Augusto, né? Que é na WhatsApp, eu sei que é assim que eles utilizam. Então, assim, esses pontos de abordagem são muito pré-definidos e pré-estruturados. É por isso que a venda funciona. Eles sabem que através de X abordagens, eles vão falar com X pessoas e baseado nesse número, eles vão converter X clientes. E quando a pessoa entende isso para o negócio dela, para o negócio que ela acabou de lançar, ela consegue converter a venda. Então a venda, de fato, como você mesmo colocou, não basta a pessoa chegar no Crush fazendo uma proposta que é incabível, né? Porque ele não conhece aquela pessoa, não sabe o que ela precisa. Então eu acredito muito na venda e na venda personalizada. Eu acho que é isso que muda o jogo, muda o game para aquela pessoa que está vendendo algo. Cara, tem um negócio que você falou que conecta direto com algo que o Thiago ensina muito. Você fala muito isso no Mastermind que a gente faz aqui. Conectando com uma frase que você falou o seguinte, cara, tem o processo, só que é um processo que é validado e testado. Eu vejo muitas pessoas errando em vendas, que é o seguinte, a pessoa até se lança para vender, ela tenta uma vez, não deu certo. Ela fala, cara, tá vendo? Eu falei, eu não nasci para esse negócio. Não é para mim. Ela tentou uma vez e não validou. Você fala muito no Mastermind de validar 7 vezes, né? Testar, teste, ajuste, erra rápido, erra pequeno, erra barato. Isso aí. Testa, ajusta, até que você valide. Cara, teste pelo menos umas 7 vezes. Você falou isso. Eu tenho o processo, mas eu preciso testar esse processo. Para mim, o que muda o jogo, né? Do amador, o vendedor amador, para o vendedor, aquele cara que é ativo, que ele muda o game dele, ele vai para um outro nível, é esse cara que está disposto a testar o tempo todo. Ele testa, ajusta, acerta o processo. Pô, isso aqui não tá legal, eu vou testar outra coisa até que eu acerte. É porque nós temos vários tipos de vendedores, né? Nós temos o vendedor que ele é orgulhoso e egoísta. Como assim orgulhoso? É o cara que não quer receber, não. É o cara que entra... A gente está falando aqui, por exemplo, de vendas com 2 engenheiros aqui. Um cara que, né, viveu o mundo de tecnologia, apesar de não me considerar o TI nato, mas tem 2 engenheiros aqui, então vocês percebam que eles disseram assim, ó. O Tony falou, uma das coisas que me atraiu por esse processo de vendas aqui, de fazer essa transição, foi o processo, né? Organizado, processo. E aí, falando muito disso, e a gente está falando com 2 caras extremamente assim, racionais, que sabem usar a racionalidade, mas também as emoções a favor deles. Mas, voltando aqui, ó, tem um vendedor que ele é orgulhoso e ele não quer ouvir não. Ele não quer ouvir não. Então, ele não é o cara que está afim de testar 7 vezes. Não tá afim de abordar 9 vezes. Ele quer, na primeira vez, oferecer, o cara tem que comprar. Porque ele é muito bom, porque ele é muito fera, porque ele sabe da arte da venda, porque ele sabe comunicar, porque ele sabe se vestir, porque ele sabe isso. E ele não quer validar no processo. Por isso que esse cara, ele oscila muito. E a gente vê muitos vendedores. Eu trabalhei numa empresa onde eu era do time de TI. Mas eu atendia mais de 150 vendedores no Brasil e eu estava em contato com vendedores o tempo todo. E quem eram os caras que mais cresciam? Eram os caras que eram ambiciosos, que tinham um ponto de ambição, vendedor para trabalhar com venda. Gente, todo mundo pode ser vendedor. Agora, para trabalhar e viver de venda, você vender o seu produto, o seu serviço, o seu acesso, para você vender algo e trabalhar com isso, monetizar com isso, você precisa entender que você vai precisar ser ambicioso. Sim. Ter ambição, mas também ter a parte do processo. Entender a fase, entender o processo, e isso que desenvolve um bom vendedor. E esse bom vendedor, aonde ele for, ele se torna um bom vendedor. Porque ele entende tanto do processo da venda, mas ele também entende a visão onde ele quer chegar, a ambição, ele sabe a ambição da empresa, ele associa os valores dele ao valor do produto. Na verdade, o valor do produto tem similaridade com ele. Então, o senso de visão e direção é muito importante, de ambição. Poxa, eu quero fazer mais dinheiro, quero viajar mais, proporcionar uma segurança maior para minha família. Tudo isso é muito bom. Isso é um ponto de gatilho para o vendedor. Mas se ele não entende o processo de abordagem, de elevar o nível de consciência, porque a venda às vezes começa com aquele cara que tem um nível de consciência 0. Eu nem sei que tem uma solução, nem sei que tem um problema. E aí o vendedor chega ali primeiro falando para ele que ele tem um problema, que ele tem uma solução. Despertando para a necessidade, né? Desperta para a necessidade. É isso. Então eu tenho que entender essas fases. E aí volta muito no que o Tony falou de... Cara, vocês ficaram quanto tempo na faculdade?
Contando com todas as DPs que vocês ficaram. 5 anos. Sem nenhuma DP, 5 anos. Cara, é CDF. O Diego era CDF desde o ensino médio. Não era. Eu estudava porque eu não queria ficar de recuperação. Mas essa é a verdade. vocês estão de frente para 2 CDFs de perfis diferentes. Pois é, 2 CDFs. Aí os caras assim, não peguei nenhuma DP e tal. Não era CDF. Eu peguei 7 DPs mas aí na faculdade. eu peguei 11 DPs em 1 ano e meio, meu amigo. Tá de brincadeira comigo? Thiago, não ir na faculdade não é fazer faculdade. Quando você paga, é academia. Quando você só paga e não vai, geralmente não tem resultado. Não funciona. Faz sentido você tá falando, porque eu paguei a academia e não deu resultado. Agora, é claro que lá na faculdade vocês ficaram 5 anos em engenharia, eu fiquei 4 anos e meio, contando um semestre ali de DP. Eu fiquei 4 anos e meio na faculdade. É claro que vocês tiveram a matéria no semestre de vendas. É claro. Como se vender como engenheiro. Como vender o seu processo. Vocês tiveram isso lá, né? Lógico. Com certeza. Nós fizemos a faculdade, inclusive. Desde o ensino fundamental tinha isso, né? Tinha. Assim como inteligência emocional, educação financeira. Pois é. E é muito louco isso, porque conecta com aquilo que você disse, Tony, que nós não somos instruídos, não temos uma escola de vendas real, não tem desde a base fundamental, quando eu digo fundamental, ali no ensino fundamental mesmo, não é nem ensino médio, de você aprender princípios de uma boa comunicação, uma boa oratória, você ter uma dicção melhor. Isso aprende aonde? Na minha opinião, deveria aprender lá no ensino fundamental, ensinar a criança, na verdade, desde a instrução dos pais. Poxa, eu vou dar... A gente está estudando muito sobre isso, ainda mais agora, né? E eu tenho uma criança, sei lá, de 2, 3 anos, tem os primeiros dentes, eu vou intencionalmente dar frutas, como uma maçã, por exemplo, ela comer sempre ali, vai melhorar a dicção dela, o maxilar dela vai ficar mais aberto. Então ela vai ter uma comunicação melhor. Essa pessoa que tem uma comunicação melhor desde a face, o maxilar dela, a fala dela, lá na frente vai ajudar ela a vender melhor. Então, o processo de vendas começa desde um princípio básico como esse. O seu filho com 2, 3 anos ali, você já está ensinando. Negociação. Ensinar o seu filho a negociar. Então, começa ali. Só que os pais não têm essa consciência. Meu filho não vai ser vendedor, não. Meu filho vai ser médico ou doutor. Uhum. Cara, mas médico, doutor, advogado precisa vender. O mundo só gira se o cara vende. Se ele não é um bom vendedor, ele não vai ter, ele pode ser o título de médico, mas ele não vai conseguir emprego em bons lugares, ele não vai conseguir ter a clínica dele, ferrou. E nesse momento tem gente ouvindo e assistindo falando, não, cara, mas eu conheço médicos que ele não é vendedor e ele está levando uma vida ok. Ele está levando uma vida ok e ele poderia ter uma vida muito melhor se ele soubesse vender. Ele poderia ter a própria clínica, o próprio escritório fazendo uma venda. Você falou ativa, uma coisa, né? Diego, que assim, ó, isso me incomoda muito nas pessoas e a gente ouve muito isso, né? Uma vida estável, uma vida ok. Cara, isso aponta diretamente para a mediocridade. Uhum. É completamente o contrário do que um bom vendedor vive. Um bom vendedor, ele não se contenta com a mediocridade. Ele olha e fala assim, esse ambiente medíocre, morno, não dá para mim. É por isso que normalmente, a hora que a gente fala lá de perfil comportamental, Diego, quais são, dentro dos perfis comportamentais, dos 4 que existem ali, quais são normalmente os melhores vendedores dentro dos 4 ali? Claro que dentro do processo todo tem cada um tem o seu lugar, mas normalmente os melhores vendedores são quais? Cara, o melhor vendedor, o cara que ele vai ser espetacular se ele desenvolver as habilidades corretas, né, e aprender a se relacionar e tal, é o dominante, porque ele tem a ambição, como você disse. E até abrindo um parênteses aqui, né, cara, quando a gente fala a palavra ambição, para algumas pessoas o cara já começa a chacoalhar na cadeira porque ele confunde ambição com ganância. Então quer dizer que eu vou ser o cara que eu tenho que ganhar 100 mil por mês agora, mas pô, eu vou me perder e tal. Aí aqui a gente abre um parênteses enorme que é, cara, o dinheiro ele não gera nada em você que você já não tenha, né? Ele só vai ser um potencializador daquilo que você já carrega. Então, se você é uma pessoa generosa fazendo R$1.000 por mês, a tua generosidade vai ser ainda maior quando você fizer 100 mil por mês. Se você é uma pessoa mesquinha fazendo R$1.000 por mês, você vai ser ainda mais mesquinho com 100 mil por mês. Essa é a grande sacada. Então, dentro dos perfis, o dominante ele vai ter uma predisposição maior para ter resultados maiores, porque ele tem esse lance da competitividade, de sempre querer bater meta e ir para cima. O influente vem na sequência. Eu já fiz essa pesquisa, cara, em diversos treinamentos que eu ministrei, para medir o quanto cada perfil fatura. Em todas, sem exceção. Eu fiz esse teste pelo menos umas 15 vezes já. Em todas as turmas que eu ministrei esse teste. O dominante sempre é aquele que faz mais dinheiro. Em segundo lugar, vem influente. Em terceiro lugar, ou conformidade, porque ele é um perfil mais especialista, então ele é mais técnico, ele geralmente tem posições mais especialistas. E por último, cara, o estabilidade, que é o meu perfil. E, cara, assim, eu sou fruto de treinamento. Eu falo, cara, eu não tinha as habilidades que eu tenho hoje, a oratória, a linguagem corporal. Eu era um cara mega introvertido, que, eu falei, se eu não aprender esse negócio, se eu não entender
que eu nasci vendedor, e aqui eu abro um outro parênteses também, cara, respondendo essa tua pergunta, na minha crença, eu acredito que todos nós nascemos vendedores. E aí eu olho para algumas referências para comprovar isso. Uma criança, ela tá com 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos de idade, e ela tá suja, tá com a fralda suja. O que essa criança faz? Ela chora. Ela chora ali. E ela, naquele momento, ela está fazendo o quê? Ela está vendendo uma necessidade. Cara, pelo amor de Deus, alguém me troca. E essa criança não tem vergonha se alguém vai dar risada dela. Essa criança não tem problema se alguém vai falar não para ela. Ela simplesmente, cara, berra até alguém trocar a fralda dela. Se ela está com fome, ela chora porque ela está com fome. Só que o que acontece, além dos nossos pais, né, e não culpando eles, mas, cara, os caras não têm esse conhecimento, né? Além de não ensinar que eu nasci vendedor, ainda priva, né? Então a criança começa a chorar, o pai fala, pô, cala a boca, você quer aparecer, põe uma melancia na cabeça. E aí eu começo agora a doutrinar essa criança do jeito errado. E eu começo a minar essa habilidade que, na minha opinião, ela é natural para todos nós, alguns mais, outros menos. Mas aí, juntando com o perfil comportamental, eu pego uma estabilidade que já é mais introvertido, que já é mais na dele, e eu mino essa criança agora também, minando o lance dela ser um pouco mais extrovertida, já era, eu vou ter um grande problema a médio e longo prazo. Então os dominantes sempre serão aqueles que venderão melhor, entre aspas, pelo senso de competitividade e ambição. Agora, todo e qualquer outro perfil pode se desenvolver? Cara, eu sou prova disso, né? Hoje eu vivo de vendas, mas eu tive que estudar desenvolver sobre isso, intencionalmente, ler, né? Me colocar em mesas como essa, conversar muito sobre vendas com quem sabe vender e, cara, aprender aquilo que eu não sabia fazer. Exatamente. E pegando ainda esse gancho da criança, né, que está sendo educada, eu me lembro muito sobre a minha infância e o quanto eu estava disposto, né, a fazer algo para ganhar algo, né? Acho que essa é uma forma de que o pai tem de trazer uma responsabilidade para a criança desde bastante cedo. Exemplo, de não ganhar o videogame esperado ou o brinquedo esperado simplesmente por ser meu aniversário ou porque eu sempre tentava dar um upgrade. Então eu sabia que vinha tal coisa, sabia que minha mãe ia se esforçar junto com meu pai para me dar tal coisa. Eu negociava um presente, velho. E aí eu falava assim, pô pai, mas mãe, se eu fizer tal coisa, exemplo, eu vou levar o lixo lá fora todos os dias, ou vou lavar a louça, ou vou fazer algo nesse sentido. A mãe faz isso aqui, né? Ou seja, tentar comprar aquele presente. Eu acho que isso foi muito bom para mim, porque eu sempre, depois que eu cresci, eu sempre entendi, mesmo quando, né, concluí a faculdade, que eu trabalhava em indústria, né, CLT, eu sempre concluí que para que eu tivesse uma remuneração maior, eu precisava entregar mais do que os outros entregavam. Isso foi sempre uma coisa clara para mim. Então eu nunca tive a cabeça de, não, mas o meu cargo nessa empresa paga X. Não, então ok, eu vou entregar mais do que os demais entregam, vou entender o método, vou me especializar, vou entregar mais do que eles entregam e aí eu vou poder pleitear mais do que o X. Isso na indústria funcionou até certo ponto, mas é óbvio, né, que, né, pela estrutura, né, de uma empresa, ela não é um ambiente 100% meritocrata, pelo menos não a maioria das empresas, né? E aí, no empreendedorismo, a gente já vê isso com uma clareza muito grande. C igual a C. Contribuição igual a compensação. Que foi também um ponto que me chamou bastante atenção. Para quem está anotando aí, C igual a C. Contribuição igual a compensação. Igual a compensação. Então, quando você entende isso, quando o vendedor entende isso, e você falou muito bem, Thiago, que o vendedor ele muda de vida, o vendedor que realmente tem ambição, né, de crescimento, de mudança de vida, tem fome. Né? A gente pode traduzir essa ambição como fome, vontade de vencer. Às vezes, né, em alguns casos, por exemplo, na minha atuação, a minha empresa, ela foi reconhecida agora, vai ser reconhecida mais uma vez internacionalmente. Reconhecimento é um ponto importante para o vendedor também. Eu, pelo menos eu começo a enxergar isso. Né? Hoje, como master franqueado, tenho uma função também de encontrar profissionais com esse perfil, né, e ajudá-los, né, treiná-los, desenvolver, transferir know-how para eles dentro do nosso ramo de atividade atual, para que eles consigam atingir, né, grandes objetivos, tanto financeiros, obviamente, mas também de reconhecimento. E esse reconhecimento, o fato de ser reconhecido internacionalmente, junto com a minha família, isso também pode me mover, isso também pode mover o bom vendedor. E quando você entende isso, eu olho e falo, poxa, mas de onde nasceu essa fome, né? Tanto de crescimento quanto de reconhecimento. E eu vejo que nasceu desde cedo.
né? Isso você consegue educar o seu filho para ter responsabilidade com a função que ele tem, né? Eu, inclusive, conversando aqui com, né, o irmão que a gente comentou aqui, né, conversando com ele ontem, ele me falou: poxa, eu já trato a minha filha dando um senso de responsabilidade. Ela queria um cachorrinho, eu falei: ok, mas então eu vou deixar ali uma lousa com as atividades, e ele falou que ele faz isso já há 3 anos com ela. Então hoje ela acorda, a primeira coisa que ela faz são as atividades da lousinha dela. E eu achei muito legal, aprendeu aqui, né, com o Diegão. Então, assim, eu achei sensacional quando ele me falou isso. Então você falou um ponto, Thiago, que é para mim assim crucial. Eu acho que nos próximos anos a gente vai desenvolver e vai ver o Brasil se desenvolvendo bastante nisso, na parte educacional mesmo. Trazer esse tipo de profissionalização que a gente só via quando ia buscar em cursos, em mastermind, ou com instrutores, mentores como vocês, só que isso desde a infância. Né? Porque não, de repente, um Mastermind Kids e começar a desenvolver as crianças desde jovem, porque vai ficar muito mais claro e fácil para elas aprenderem. 2 erros que os pais normalmente cometem muito nesse processo, eu quero conectar com 2 coisas. Um com os pais, e depois a gente vai mudar um pouco e eu vou falar do seu processo de recrutamento, tá? Mas ali, os pais erram muito por exemplo, filho, se você fizer tal coisa, no final você vai ter uma recompensa. Beleza, tem um lado positivo disso, tá? Mas erros que acontecem nesse processo. Às vezes, o filho não faz o combinado e o pai mesmo assim dá, porque ele é um pai bonzinho. Porque lá na infância dele ele não teve nada. E aí, por ele ter uma escassez, uma mentalidade de escassez, ele fala assim: mas meu filho não vai passar à vontade. Eu fico com dó se eu não der. Pois é, você está desenvolvendo uma musculatura emocional fraca. Baixa musculatura emocional para essa criança, porque na vida real, Tony, quantos não você já ouvia por dia, talvez aí? Não, o Tony nunca, sempre. Todas as vendas, 100% de conversão por dia. Você já mensurou isso? Quantos nãos por dia? Se esse negócio de conversão 100% existir, vocês me avisam onde tá. Que já vou fechar, eu vou comprar. Eu vou migrar para mais um negócio, eu tô achando, viu? É que aqui na base, cara, para todo mundo que a gente oferece, o cara fala assim: aqui na base, você que tá assistindo, cara, assim, ó, você caiu aqui dentro, você fechou o negócio. Não tem. Aqui é uma mágica, viu, gente? A gente coloca o cara na parede e fala assim: ou você passa o cartão, a gente vai te dar soco aqui até. Mas é isso. Quantos não? Você tem uma ideia assim, Thiago? Eu ligava pra isso aí, funil, né? Eu entendi muito esse jogo de proporções, de funil, num livro que eu li há um tempo atrás chamado Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras. E ele falava que, o cara foi vender na rua, não era pelo... Você já leu esse livro? Ele foi vender plano funerário na rua. Porta a porta, né? Porta a porta. E aí, além disso, ele fala no livro lá que ele pegou uma avenida, ele parou de ir pra porta, tipo a 13 de maio aqui de Campinas, e abordava as pessoas para vender plano funerário. Ele falou assim: cara, eu vender um plano funerário por semana... Quem quer comprar, gente? Plano funerário. Assim, a pessoa não tem um desejo. Quem acorda com vontade de comprar um plano funerário? Pois né? Quem acorda... Nossa, hoje eu tô afim de comprar um plano funerário. Sobrou uma grana aqui. Pois eu vou comprar um plano funerário. As pessoas não acordam com essa ambição, com essa vontade. Então, ele tem que ter uma venda ativa fortíssima. E ali no livro ele conta o processo dele, e aí ele fala assim: ó, o jogo dos números. Eu entendi o jogo dos números. E eu falei: eu vou fazer o número que eu quiser a partir do jogo dos números. Ele falou: eu abordava 10 pessoas por dia. E aí 10 pessoas por dia não gerava a venda que eu precisava. Eu comecei a aumentar. A hora que eu vi que eu acionava 100 pessoas, abordava 100 pessoas por dia, 30 demonstrava interesse, 5 marcavam uma reunião e eu fechava 2. Aí eu falava assim: agora eu posso fechar a 40 por mês. Que o número dos outros vendedores, se eu não me engano, eu já li esse livro faz um tempo já, mas o número era 5 vendas por mês. O cara começou a bater 40, porque ele entendeu o jogo dos números. Então, mas assim, ó, veja só, ele fechava, por exemplo, 2 por dia. Acionava 100 pessoas, fechava 2 por dia. Num tempo de 20 dias no mês, ele fechava 40. Tá, mas a gente olhar os outros fazendo isso, nossa, caraca, parabéns pelo número, viu, Tony? Seus números são incríveis. Fechou 40. Só que, meu amigo, o cara ouviu 98 nãos. Aí eu posso entender que o não que eu ouço desde criança, que esse não, ele pode anular a minha recompensa, ele pode anular a minha vida, ele pode anular a minha autoimagem, ou ele pode me projetar. Porque a sua venda, as vendas, por exemplo, do Tony que ele faz até hoje, fez durante a carreira dele, não foram só dos sims que ele ouviu. Os nãos fizeram parte da venda. Ou seja, é preciso ouvir 98 nãos para ter 2 sim. Então, se eu tenho a mentalidade de, caraca, eu ouvi um não, estou mais próximo do sim. Ouvi um não, outro não, eu só preciso ouvir 98. Tiago, essa é a mentalidade. Eu tenho um amigo, empresário também,
que ele tem isso muito claro, a gente, ambos do mesmo negócio, e ele fala muito isso, ele deixa isso muito claro. Alô, Guilherme Catai, vou citar ele aqui, que ele merece, mas ele cita isso, Diego, ele fala, esses dias estava no Instagram, ele viajou, né, para fazer as vendas dele, né, fez a agenda dele, viajou, e acho que as 4 primeiras abordagens dele foram nãos, né? E aí eu lembro que ele postou no Instagram, nossa, um calor X, ele estava em Cuiabá, nossa, aqui tá calor, costas doendo, já tomei 4 nãos, estou mais perto dos meus sims. Então quando a pessoa entende o funil de vendas, ela entende que ela precisa de X abordagens para fazer aquela conversão, o não passa a não doer. E o problema, na verdade, Thiago, que você falou é verdade. A pessoa que internaliza o não, que ela coloca, esse vendedor para. Né? O vendedor que internaliza, que entende que o não é para ele e não para o negócio que ele está oferecendo, para o momento daquela pessoa. Né? Tem tantas explicações, né, para aquele não, mas a pessoa que não entende isso, ela internaliza. E quando ela internaliza, ela para. Né? A pessoa que não para, o cara que realmente é um trator de vendas, um cara que trabalha, que vive, que vai vencer em vendas, ou que vence ou que já venceu, é uma pessoa que não parou por conta dos nãos. Pelo contrário, utilizou os nãos para testar com clareza para chegar mais perto dos sims. Respondendo a sua pergunta, no nosso negócio, especificamente hoje, no primeiro ano de atuação, o empresário nesse nosso negócio de seguro de vida, ele vai ter em média 50% de taxa de conversão na abordagem, né? Então ele já sabe quantas pessoas, a gente já consegue calcular de trás para frente, né? Quantas pessoas ele precisa abordar para ter essa taxa de conversão inicial. Depois, com o tempo, ele vai se especializando mais, né? E ao ponto que quanto mais especialista ele fica, a conversão dele vai aumentando, né? E ele pode chegar numa conversão de 80%, 90% diante da abordagem. É um número bastante agressivo, mas é porque existe um método. Então, aí é que está o lance. É um número muito agressivo. Quem é vendedor e entende um pouco dessa linguagem que a gente está falando, cara, 50% de conversão, 80% de conversão é um número surreal mesmo. Mas quanto tempo de treinamento se tem de entender processo, de fase de recrutamento para ver se você realmente aquele negócio é para você. É um processo gigante até que o cara começa. Quando ele começa o jogo, ele já começa com 50%. Isso. Mas para ele começar, tem toda uma fase de treinamento, de preparação, de entender o processo, de entender o negócio, de entender o produto. Ver se ele aí volta no que eu disse, se os valores dele fazem parte dos valores daquilo que ele está vendendo. Sim. Porque se não tem isso, você pode ser explosivo, mas você nunca vai ser constante. Se você não tem associação de valor, se você vende algo só por ambição, você vai ser explosivo, mas nunca vai ser constante. Você vai explodir, vai fazer muito barulho, vender um monte, depois você vai parar de vender, você vai ferrar a sua família, você vai se olhar e você não vai se reconhecer, porque você foi uma farsa. Entrando nesse assunto, cara, vocês acham que o cara que tem brilho nos olhos, fome, a fome que a gente falou até agora, ambição. O cara que tem brilho nos olhos, fome, e ele decide entender essa parada do não e fala, cara, entendi, eu preciso fazer volume. Vocês acreditam que, num primeiro momento, esse cara vai ter mais resultado do que o cara que é muito bom na técnica, mas não tem nada disso? Não tem o brilho no olho, não tem a fome. Eu não estou falando aqui que esse cara, o primeiro, não vai ter que desenvolver isso. Mas, num primeiro momento, esse cara que tem brilho nos olhos, fome, determinação, resiliência, ele vai ter maiores resultados do que esse cara que é muito bom. O cara tem o talento da venda, mas é um cara acomodado. Eu sei que é uma pergunta meio óbvia, só que é aquela pergunta óbvia que para mim, de verdade, tem que ser dito, assim, porque eu vejo muitas pessoas nessa. O Cristiano Ronaldo e o... E Messi. Eu vou até usar outro cara, assim, o Adriano Imperador, por exemplo. Cara, o Cristiano Ronaldo, de repente, o cara tem o talento, só que o cara continua treinando loucamente, velho. E você vê que o cara tem brilho no olho para fazer a parada. E é claro, nem quero julgar aqui o Adriano Imperador, né? Não é esse o ponto, mas o cara tem o talento, velho. De repente ele poderia ser o camisa 9 da seleção brasileira nas Copas depois do Ronaldo fenômeno. E por motivos pessoais, enfim, o cara, né, parou ali. Só que a pergunta então traduzindo uma pergunta, o cara que tem brilho nos olhos, fome, essa ambição gigante, ele vai conseguir ter resultados maiores, e se ele buscar conhecimento técnico, ele vai conseguir ser um cara espetacular a médio e longo prazo? Na minha experiência, sim. Na minha experiência, por quê? Porque a fome e o brilho nos olhos vai fazer com que ele
atenda mais, busque mais. O que naturalmente vai trazer mais experiência para ele. E com experiência e especialização, estudando aquele assunto, no longo prazo, esse esforçado, ele vai vencer o talentoso que não se esforça. Nesse caso. Então, o que eu tenho visto é o vendedor que não vende é aquele que não atende, na verdade, né? Então, assim, se eu não abordo, é o caso que você contou agora da pessoa da funerária, né? De quem escreveu o livro. Ele abordando 10 pessoas, né? A taxa de conversão, ela se manteve a mesma de quando ele abordou 100 pessoas. A diferença é que quando ele aborda 100 pessoas, ele fecha 10 por semana. Então, essa é a diferença. Então, no começo, com certeza, Diego, depois de se especializar, treinar, entendeu? Ok, vou pra rua, vou começar a atuar. A partir do momento que eu comecei a atuar, o ponto importante é vontade, volume. Eu preciso alavancar esse funil, até para eu criar métrica. Isso num novo negócio. Estou falando para quem está ouvindo aqui que é especialista em algo, mas que não tem um método definido de venda daquele negócio. Agora, no meu caso, por exemplo, quando eu me tornei um franqueado, já existia um método de venda testado por mais de 20 anos, só no Brasil, além de estar testado fora do Brasil, isso teria sido criado, né, no Japão, inclusive. Então, assim, esse método já era extremamente testado, retestado e adaptado. Então, quando eu fui aplicar este método, claro, né, ninguém começa do zero depois de uma experiência, né? Eu tinha experiência na indústria automotiva, trouxe essa experiência corporativa para mim, né, de como atuar, de como conversar em vários níveis, consegui traduzir isso para aquele novo negócio, para minha empresa, né, para minha corretora franqueada. Quando eu entendi isso, e apliquei isso com brilho nos olhos, com vontade, com identificação com o produto, missão, valor do negócio, né? Hoje eu faço algo que eu sei que impacta positivamente a vida das pessoas, que traz dignidade para a vida das pessoas, no momento mais difícil. Então, quando eu falo do que eu faço, o Diego fala muito disso, né? Tem uma transferência de certeza muito grande, ele sempre me disse isso. E realmente existe porque existe uma identificação, como o Thiago falou. Então, eu me identifico com o negócio, meu olho brilha por esse negócio. Esse podcast, se a gente fosse falar especificamente do negócio, ele ia ficar longo, porque a gente ia ter muito assunto para tratar, né? Eu sei que a gente tem tempo aqui, mas... Por quê? Porque realmente eu me encontrei algo que eu me identifico pelo qual. Agora, imagina as pessoas que são especialistas. Elas já estão identificadas com o negócio delas. Elas já amam o que elas fazem. O que elas não saibam, talvez, é como eu posso alavancar o meu resultado, né? E a resposta nisso está em vendas, em estudar vendas. Boa. Pergunta aqui, ó, para tacar um foguinho aqui na parada. O que vem, se eu tivesse que escolher uma única coisa primeiro, entre essas duas que eu vou apresentar, o que vocês escolheriam primeiro? Volume, volume não, quantidade ou qualidade? Quantidade ou qualidade de venda? Para um vendedor se tornar bom, quantidade de venda primeiro ou qualidade de venda primeiro? Quer responder? Que isso, hein? Essa... E agora? Cara, eu tenho uma parada definida aqui, mas eu quero ouvir vocês primeiro porque eu quero discordar. Ele quer atacar, ele quer polêmica. Cara, assim, ó, eu vou colocar 2 cenários. Eu acredito que para treinar a pessoa, quantidade. Aí entra o lance do volume. De assim, pô, eu não sou bom em fazer um negócio. Eu vou colocar 20 pessoas na minha frente e eu vou errar rápido e de repente eu vou queimar 20 leads, mas eu vou aprender a fazer esse negócio. Então eu aprendi a metodologia, mas eu não sou bom na metodologia ainda. Como é que eu vou desenvolver qualidade? Se eu tiver primeiro quantidade. Isso é o que eu acredito. Eu comecei fazendo palestras. As minhas 16 primeiras palestras foram zeradas. Eu não fiz nenhuma venda. 0 vendas. Cara, minha primeira palestra, eu carreguei minha TV de 42 polegadas, 4 andares, porque eu morava no 4º andar num apartamento sem elevador. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Eu carreguei minha TV 4 andares, montei ela no condomínio. Um condomínio com 5 torres. Cara, uma galera. Eu achei que ia lotar a palestra. Tinham 12 pessoas. 3 do condomínio. 9 eram amigos que vieram de fora do condomínio. Quanto que eu vendi? 0. Eu falei, cara, beleza, vamos de novo. E vamos de novo. E vamos de novo. E aí na 16ª palestra, cara, eu fui fazer uma venda. Uau. Então a minha quantidade, eu tô falando da minha experiência pessoal, a minha quantidade me fez melhorar a qualidade. Essa é a minha percepção. É claro que a médio prazo, você não pode ser o cara que joga só volume. Eu vou colocar 500 pessoas na minha frente e beleza, vamos jogar o jogo aí. Eu acho que daí o jogo tem que virar depois. Eu vou reduzir a pimenta do Thiago, né? Porque tem várias variáveis nisso que ele acabou de falar, né? Ele quer lançar a bomba depois. Não, fica tranquilo que aqui ele tá falando com quem sabe. Vamos lá, Thiagão. É o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, do meu negócio, existe uma...
foi um pouco mais simples, por quê? Existia um método, e quando eu me tornei um corretor franqueado, existia um master franqueado junto comigo. Então a qualidade estava comigo desde o primeiro atendimento. Então quando eu estudei aquilo, e aí o meu papel, deixa eu agendar muitas pessoas para apresentar meu trabalho. E aquela pessoa junto comigo trazia qualidade para aquele papel. Então ele começava atuando junto comigo e depois a gente ia olha o método inserido. Eu treino, eu me qualifico, eu me certifico para fazer. Legal. Agora eu vou fazer na prática. Só que na prática existe uma preocupação com esse empresário, com esse empreendedor. Essa é a vantagem de, por exemplo, empreender com a franquia. Então o que eu fiz? Eu tinha uma pessoa ao meu lado com uma vasta experiência que trouxe muita qualidade desde o início. E aí você vai passando o bastão da qualidade para a quantidade. Então nesse caso, desde o início do meu trabalho existia qualidade. Então por isso que no meu caso a quantidade foi mais importante. Quanto mais eu agendava, mais eu convertia e por isso eu tive de cara assim resultados muito fortes. Um mentor do lado ali ajudando, o tempo todo. fazendo o ajuste. Que assim, no meu caso foi o mentor em 100% das reuniões comigo, né? Então foi algo interessantíssimo, mas é a mesma coisa quando alguém é muito parecido ou próximo de quando alguém procura vocês como mentores para um assunto, para um determinado assunto. Essa pessoa está buscando ter qualidade, mas eu acho que é o seguinte, se ela não atuar, se ela não tiver o atendimento, a quantidade, essa pessoa dificilmente vai saber na prática o que ela precisa fazer, o que ela precisa melhorar. Então, essa pessoa vai levar a pessoa nessa concepção, jogado. Vou responder desse jeito. Então, agora jogado, já que eu expliquei. Se a pessoa que está preocupada com qualidade não atender, dificilmente a qualidade teórica dela vai se transformar em prática. Já o cara de quantidade, eu vou atender, o Diego aqui, tá? Vou usar o exemplo do Diego. Deixa eu fazer minhas palestras para 12 pessoas, 9, 3, 5, 10, e já viu o Diego fazendo palestra para mais de 1.000 pessoas. Então, depois disso, para chegar nisso, ele precisou primeiro começar com quantidade. E a quantidade trouxe qualidade para ele. Então, assim, quando a pessoa tem qualidade, ela como pessoa, ela vai buscar isso ao longo do tempo. Mas eu acredito que quando a pessoa se ela estiver muito preocupada na teoria, provavelmente ela vai morrer antes de começar. Top. Excelente resposta. Olha só. Agora ele vai tacar a bomba aí. A bomba vem daqui a pouco. Mas você converteu muito bem a energia. Esse Tony foi agora, ele foi, né? Muito bom, Armas muito da bom. persuasão aí. Esse daí ele, né? Foi rápida essa, mas converteu muito bem a energia. A gente já vai conectar com outro assunto aqui muito importante. Eu acredito fielmente assim, quantidade primeiro. Quantidade, volume primeiro, volume. E aí, uma coisa que você falou que é muito massa, Tony, muito interessante, que é eu tenho volume naquilo primeiro, só que eu tenho que ter qualidade como pessoa. É saber que eu busco excelência em tudo que eu faço. Eu não sou excelente, talvez, em venda agora. Eu sou ruim em venda. E é assim, quando eu falo que eu sou incompetente, suponhamos que você está começando agora, tá? Em venda. Eu era esse cara. Em 2018, cara, eu sou ruim em venda. Sou incompetente. Cara, quando eu falo que você é incompetente em algo, isso é bom. Porque competência pode ser desenvolvida. Eu vou aprender sobre isso. E eu perguntei isso para... Você já fez teste do DISC? Já. Já? Deu bastante tempo atrás. Conformidade deu dele? Não? É um dominante, mas tem conformidade. Tem conformidade. Isso. Porque perguntar quantidade ou qualidade... Você viu a dificuldade do Diego primeiro? Cara, ele teve que pensar mesmo, porque para ele não é uma coisa ou outra, é outra, né? O Diego, sem fazer com qualidade, para falar que foi volume, eu sei que foi um esforço grande ali para conformidade. Não tem jeito, né? Dói. É óbvio. Doeu ali. Mas veja só, o que eu enxergo? Que se você faz muito e você tem um alto padrão dentro de você, dizendo assim, qual que é o alto padrão? Eu vou errar muito, mas nunca nas mesmas coisas. Eu vou errar muito, eu vou errar na primeira vez que eu falei uma cagada ali de repente pro cliente, mas eu aprendi com aquilo. Aquilo eu não erro mais. Eu vou errar com outra coisa agora. Eu erro muito, mas nunca nas mesmas coisas. Boa. E isso faz com que eu cresça muito rápido. Porque as pessoas não querem errar. Primeiro movimento, as pessoas não querem errar. E aí você fala assim, cara, eu vou governar sobre o erro. Aí, assim, você já quebra um padrão enorme. As pessoas vão no processo de venda, eu não posso errar no processo de venda. Você como treinador de vendedores hoje, como um mentor e gestor de outros vendedores, Sônia, tenho certeza que você já viu um cara que chega na abordagem com o cliente pensando assim, não posso errar, não, eu tenho que acertar, não posso errar. A hora que vai ver, ele mesmo se sabota e ele acaba errando. E aí eu faço uma pergunta para você, que é o seguinte: como você
enxerga para fazer um recrutamento para o seu time, para sua empresa e tal, como você enxerga aquele feeling que você tem, aquele sentimento, esse cara tem um potencial, esse cara pode ser um bom vendedor, eu quero esse cara comigo, andando comigo. Quais são os critérios de avaliação que você tem? Hoje eu vou dividir essa resposta em duas também. Né? Eu estava conversando com o Diego recentemente sobre uma contratação que ele vai fazer, que é direto, né? Uma pessoa que vai responder para ele, para esse objetivo que ele busca, provavelmente para vocês dois. E tem um outro lado, que é, no meu caso, por exemplo, que existe um recrutamento, uma conversa, né? Um despertar realmente para pegar uma pessoa que seja talvez já empreendedora e trazer a atenção dela para o meu negócio, ou pegar uma pessoa que é CLT e mostrar para ela que ela empreende já dentro daquilo que ela faz. Então é esse perfil. Porque uma coisa é fato. Primeiro ponto, no meu negócio hoje, o que eu tenho são sócios, né, empresários junto comigo, né, ligados à minha master franquia. Sim. Nesse caso, eu preciso encontrar alguém com extrema autorresponsabilidade, né, primeiro ponto. Porque essa pessoa ela vai ser um empresário que vai, né, decidir por estar ao meu lado, caso seja aprovado num processo, né, de avaliação. Então existe um cuidado, sim. Existem alguns pré-requisitos, né, que eu tenho que seguir, né, através da franqueadora. E digamos que essas pessoas que atendem esse pré-requisito. O que geralmente eu olho? Né, eu brinco que eu ainda sou aprendiz nisso, mas já tenho, graças a Deus, tido já bastante resultado. E quando eu olho, são coisas que eu tenho notado. Primeiro ponto, o fato de ter desmistificado na minha mente, né, que o vendedor é o cara que só se relaciona muito bem, que fala muito abertamente, isso é uma boa característica, tá? Não estou tirando isso, você falou e está certo. A comunicação é uma excelente habilidade. Mas uma vez eu vi o Flávio Augusto comentando aqui, que foi citado pelo Diego, que o melhor vendedor que ele tinha no time era um cara tímido, e ele tinha um outro bom que era gago. Então, quando eu vejo isso, eu entendo que eu desmistifiquei isso na minha cabeça. Então, o que eu procuro hoje? Primeiro ponto que a gente falou aqui, fome. Né? Então, realmente, fome para mim é algo assim essencial. Alguém que queira crescer. Fome por reconhecimento, como eu citei. Fome por... o cara que talvez o tapinha nas costas, ou o e-mail de reconhecimento, parabéns, foi um excelente trabalho. Isso não seja mais suficiente para ele. Né? Fome é um ponto importante. Além de fome, atitude. Então, existem formas de a gente avaliar a atitude nas pessoas. E um vendedor que não tem atitude é o vendedor, igual esse exemplo que você deu, desse que escreveu o livro. Ele, como um agente funerário, não sei se pode chamar assim, ou um vendedor, um executivo de vendas, né, daquele plano funerário, ele teve que tomar uma atitude. Deixa eu estudar o negócio, não é porque todo mundo faz dessa forma que eu tenho que fazer assim também. Talvez ele começou no porta a porta, depois ele resolveu, não, o fluxo de pessoas, às vezes eu perco muito tempo batendo nas portas. Então deixa eu ir direto, até porque no Brasil o porta a porta não é tão comum quanto nos Estados Unidos, mas indico para quem quiser, tem um filme no YouTube chamado Porta a Porta, é gratuito para quem quiser assistir, é um filme de 1980, muito interessante. Ali vocês vão conseguir ter um bom exemplo do que é alguém vencer em vendas. A gente tem um outro exemplo também, que é o Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, que é um filme muito legal que fala sobre funil, que foi algo citado aqui também. Mas esse exemplo que você citou, ele mostra atitude. Ele entendeu o modelo que era feito, provavelmente foi ensinado para ele. Aí ele falou, ok, eu vou questionar esse modelo. Naquele caso não existia um outro método, e ele criou o método dele. Entendeu o funil de vendas e aumentou o volume, conseguiu vencer. Atitude, nesse caso, quando eu procuro essa atitude, é realmente a atitude de olhar para o não como algo positivo, olhar para o não como algo que faz parte do sim. O não é parte do sim. A abordagem que eu faço, porque você pode chegar nesse nível de conseguir, depois de mensurar o seu resultado, trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos naquilo, mensurar seu resultado e voltar para trás e saber quanto custa cada ligação que eu faço. Você tem um funil de vendas. Eu liguei para X pessoas. Dessas X que eu liguei, eu marquei metade dessas pessoas. Dessas que eu marquei, eu vou ser recebido por metade 50% dessas pessoas. Dessas que me receberam, 80% se despertaram para a necessidade. Desses 80%, vou me receber para a próxima visita, por exemplo, onde eu vou apresentar o produto e vão fechar. Não, cara, rapidinho, porque talvez a galera não tenha entendido. Cada não coloca dinheiro no meu bolso. Exatamente. Se eu vendi... Vamos lá. Se eu vendi, fazer uma continha aqui de padaria. Se eu vendi, que nem esse cara, suponhamos que ele vendeu um plano ali de funerário de R$1.000 por pessoa. R$1.000. Ele vende 40 mil no ano, certo? Quantos nãos ele tomou? Então, 100 vezes 20 dá 2.000 nãos por mês. Ok?
Não, 2000 não. 98, né, no caso. 98 vezes 20. Então, dá 1.960 nãos Para ele fazer ele tomou para fazer. vendas. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui. Dividido por 40 mil ali, ele ganha 49 centavos A Cada ligação. E o erro das pessoas está em monetizar só a venda e não o esforço que foi feito. É o velho e conhecido, quem sabe o que planta não teme a colheita. Quando eu sei o que eu estou plantando, eu não temo o que eu vou colher, eu não tenho dúvida. Né? E o que eu tenho, a mentalidade que eu tenho tentado plantar, né? Ou que eu tenho tentado transferir, que eu sempre tive, mas que eu tenho tentado transferir para esse grupo de empresários é justamente essa. Quando você sabe o que você está fazendo, você entendeu esse funil, você entendeu o que precisa ser feito, você tem esse feedback, essa alimentação do que eu tenho feito certo, o que eu tenho feito que eu posso melhorar, eu tenho estudado e me esforçado, você não tem que ter dúvida alguma. Venda vai te levar. Vai acontecer. Exatamente. Ele vai acontecer. Venda vai te levar. Lança semente. A gente falou ontem isso na palestra aqui. Né? Eu falei, cara, lança semente. Qual que é o melhor momento para lançar semente? O melhor momento foi há 5 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. E aí o melhor momento foi há 5 anos atrás, porque hoje eu estaria desfrutando daquilo que eu lancei há 5 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. É lançar essa semente agora. E aí entra a convicção. A convicção de lançar a semente, eu sei que eu vou desfrutar daquilo. E a convicção está diretamente ligada à paz, porque a gente até disse ontem, a paz não é a ausência de conflito, é a presença de convicção. Ou seja, eu inicio no processo de vendas e às vezes eu vou zerar. Assim como o Diego, cara, talvez as minhas primeiras 20 palestras eu não vendia. E dava palestra e não vendia na palestra. Será que você nasceu para isso? Eu acho que não deu certo. E, cara, e vendia talvez no máximo depois, mas durante a palestra, no pitch ali, não vendia. Só que eu tinha convicção do que eu estava plantando. No entanto, veja só, na hora, o que você tem? Conflito. Tem conflito. Cara, será que eu estou na posição certa? Você tem questionamento, será que isso aqui é para mim e tal? Você tem conflitos dentro de você, mas você tem uma convicção que sobrepõe esse conflito. Sobrepõe. Você tem conflito, às vezes, você tem alguns conflitos, mas a paz é aquela convicção que você disse assim, ó, eu só preciso de uma palavra, só preciso de uma decisão que eu tomei e eu vou até o fim dessa bagaça. Eu vou fazer isso aqui acontecer. Então, você tem uma convicção como vendedor, da onde você quer chegar, da visão que você tem, para sua empresa. Cara, um empresário que não estuda sobre venda, meu Deus. E assim, isso para mim, isso parece uma coisa para nós hoje aqui, a gente discutir nessa mesa, pode ser, cara, é óbvio que um empresário estuda sobre venda, mas não é. A maior parte é completamente contrário. Os empresários não estudam sobre venda, eles não aprendem sobre vendas, né? Só que querem resultado, porque sempre fez daquele jeito, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Estar funcionando não significa estar fluindo, nem sequer prosperando como poderia, sendo abundante. Aí volta de novo naquele princípio da ambição, de enxergar alguém como ambicioso. Uma das coisas que nós, como base, olhamos para selecionar um vendedor, uma das coisas também é a ambição, de olhar um cara. Eu já conversei muito sobre isso com o Diego e com você também lá na outra base. Um dos erros que nós cometemos é contratar pessoas, por exemplo, vendedores para o nosso time. Aqui já estou falando para empresário, por exemplo, você que é empresário, está querendo montar um time de vendas. Um dos erros que nós cometemos, principalmente eu cometi no começo da base, é contratar a pessoa, Tony, pela missão dela. E o Diego me ajudou muito a entender isso na chegada dele. Às vezes o cara vem e tem semelhança com a missão da empresa. Caraca, eu acredito nisso, cara. Eu acredito, Tony, na sua empresa, no que vocês vendem. Cara, muito legal e tal. E aí você contrata esse cara porque ele acredita na missão, tem missão semelhante, tem valores semelhantes. Isso é muito massa, mas não é tudo. E aí depois eu tive que demitir essas pessoas por falta de competência em venda, por não ser profissional naquilo. Então é uma coisa realmente que caminha com a outra. Então eu tenho que checar um profissional em venda, alguém que está realmente disposto a crescer e avançar, e que também tem os mesmos valores e acredite na missão. Exatamente. Né? Uma coisa ou outra, uma coisa e outra. E outra. Porque, exatamente, Thiago, pegando o gancho e terminando, fome, atitude, valores. Era o terceiro ponto. Se identificar com aquela pessoa, nosso negócio, por exemplo, no meu negócio atual,
você vai ter um reconhecimento com a pessoa, você vai para outro país com essa pessoa, né? Reconhecimento geralmente internacional. Então, eu já me vejo com aquela pessoa, eu me vejo com a família daquela pessoa. Tem uma etapa do processo de avaliação que eu vou visitar a família daquela pessoa. Então, quando eu faço essa análise ela leva em consideração não só fome, não só atitude, que são pontos, na minha opinião, confiança, autoconfiança, são pontos extremamente importantes, né, no perfil dominante, acho que quase todos presentes, mas que se não corroborarem com valores, ética, isso muito presente, essa relação de mentoria e mentorado, ou essa relação de transferência de know-how, ou essa mesma relação de sociedade, ela talvez não seja longeva. Então, é importante também pensar no longo prazo, né? Uma coisa é você se dedicar 6 meses para algo, 1 ano para algo. Outra coisa é você ter consistência por 1, 2, 3, 5 anos, como você deu de exemplo aqui, 10 anos. Né? Hoje eu me vejo num negócio que eu me vejo daqui 10, 15, 20 anos, porque eu me vejo em crescimento, em desenvolvimento dentro desse negócio. Então, respondendo a sua pergunta, fome, atitude, autoconfiança e valores, ética. Né? Você comentou um exemplo, né, do vendedor que às vezes foi lá a primeira vez e ele errou, falou uma cagada, falou uma coisa que... Né? Por que não corrigir? Uhum. Né? Se foi algo errado, por que não corrigir? Só corrigindo tal coisa aqui, né? Ou na próxima encontro, tive um novo encontro, eu vou ter um novo encontro para explicar mais a fundo. Lembra do primeiro bate-papo? Queria te pedir desculpas. Eu falei tal coisa, mas só corrigindo é tal coisa. Credibilidade. Porque a pessoa pode parecer que não, mas a pessoa vai falar assim, peraí, ele nem precisava ter falado nada, eu nem lembrava que ele tinha falado isso, sim, mas ele teve essa humildade de trazer essa informação. Então, a verdade... Né, é muito presente no vendedor de sucesso. E às vezes as pessoas têm na cabeça que é lábia. Não é lábia. Uhum. É verdade, transferência de certeza, é atitude, é muito trabalho. Né? O vendedor trabalha muito. Né? Então, assim, ter essa clareza também. São os pontos que eu avalio, geralmente. Show. Quando o Diego me apresentou você, eu já sabia do que se tratava e tal. E aí, quando eu te vi, 2 percepções, tá? Nos primeiros minutos ali. Na primeira hora, vamos colocar de conversa. Olha, primeira imagem que eu tive. Passou alguém, pode ver, se você que está assistindo aqui, alguém com autoconfiança, bem vestido sempre. E eu vou te fazer um comentário aqui e uma pergunta conectada com imagem, tá? Mas, na verdade, vai rolar 2 perguntas. Quando eu vi alguém bem vestido e tal... trouxe credibilidade, né? Ao mesmo tempo, aquela velha percepção, assim, que todo mundo tem, de o cara vai vender para mim. O cara vai vender para mim. E aí eu tenho uma máxima que é, as pessoas gostam de comprar, mas não gostam de perceber que as pessoas estão vendendo para ela. Uhum. Né? Não gostam de perceber que tem alguém vendendo para ela, mas elas gostam de comprar. Então, o cara vai vender para mim. Então, a hora que a gente sentou lá na minha sala, teve um problema. O problema é que eu não percebi que estava vendendo para mim. Né? Então começou a rolar uma problema conversa. Bom, né? Problema bom. Teve uma quebra, você quebrou uma expectativa ali, você derrubou uma expectativa, porque a expectativa é que você chegasse, já abrindo um negócio ali, não, vou te apresentar aqui um negócio e que vai mudar a sua vida, não sei o quê. Não, e o cara ficou 1h30 tomando café, conversando comigo, fazendo pergunta, e quando é que fala daqui, fala de lá, fala até de cachorro que eu não tenho, e fala de tudo. E eu falei, que hora que esse cara vai vender pra mim? Depois de 1h30 eu fui perceber, cara, ele tava aqui para vender. E eu já tinha vendido. Já. Pois é, e já tinha vendido. Então é isso que eu quero conectar, exatamente esse ponto. Número 1, primeira pergunta então, e eu quero discutir aqui pra gente ir caminhando pro final. Número 1, a importância da primeira imagem que a pessoa tem, que o seu cliente tem de você. O quanto você enxerga isso como um valor importante pro vendedor, e que dica você daria para ele hoje mediante a isso. E número 2, esse ponto de... Cara, não percebi que estava vendendo para mim, mas a venda já estava sendo feita. Como que você enxerga isso? Você e o Diegão aí. Então vamos lá. Falando sobre a imagem, né? Um ponto muito legal é que, como já justificando, né? Como eu sou um franqueado, então eu tenho, né, uma referência a ser seguida no que diz respeito a vestimento, né? Tanto que um corretor franqueado aqui no Japão tem o mesmo estilo de vestimenta, tá? Eu não questionei isso e segui, né? Mas o primeiro ponto, quando eu entendi isso que tinha que mudar, né? Não que na indústria eu às vezes não colocasse o terno e a gravata, o costume e a gravata,
Isso porque no começo, que eu tava mais magrinho, eu usava até colete, que você não viu, você não pegou essa parte, o Diegão pegou, tá? Eu tinha até coletinho aqui, era o terno completo. E aí, um ponto, Thiago, que pra mim é muito importante é o seguinte, aí vai conectar com aquele ponto que a gente falou lá no começo de pessoa de qualidade, né? Quando você... Eu vou dar um exemplo aqui, voltando, né, à questão do Diego do crush. Quando você sai com alguém, quando alguém, né, você quer, exemplo, minha esposa, minha maravilhosa esposa. Quando eu fui sair a primeira vez com a Juliana, eu me arrumei, coloquei a melhor roupa que eu tinha, ou que eu achei que pudesse causar uma boa impressão nela. Né? Naquele caso não foi terno e gravata, tá, gente? Não foi um costume a gravata, tá? Mas era adequado para aquilo que a gente, para o nosso jantar. Quando eu vou, por exemplo, na igreja, eu tento também pensar dessa forma. E em tudo que a gente faz, eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor. Quando eu fui sentar com você, quando eu fui naquela visita, né, por uma recomendação de alguém muito próximo a nós, que está inclusive aqui nessa mesa, meu Diego, meu querido amigo, eu estava indo lá para entregar o meu melhor para você. Uhum. E se eu vou entregar o meu melhor, por que não colocar a minha melhor roupa, a minha melhor versão? Então, na minha cabeça, o que era para ser uma referência a você tem que usar tal coisa. Não, para mim não é isso. Para mim é muito claro. Quando eu saio de manhã, eu coloco a minha roupa, eu me despeço da minha esposa. Ela sabe que eu vou ter um dia atarefado, que realmente vou rodar, vou atender várias pessoas. Ela sabe que eu vou sair para fazer o meu melhor. Isso me enche de orgulho. Então, o que me dá orgulho em ser vendedor é saber que quando eu saio de casa, eu saio para fazer o meu melhor. Se você está ouvindo esse podcast, se você já me conheceu, se você me recebeu, independente se você comprou ou não, mas espero que você tenha comprado, você está protegido. Você não comprou, liga, né? Você não comprou, mas, 19. Mas o principal ponto, eu quero que você saiba que eu dei o meu melhor. Eu fui na sua casa, na sua empresa, a gente encontrou num café, mas eu fui fazer o meu melhor lá. Então, por isso que eu não me importo de estar no calor, e que está aqui em Campinas hoje, por exemplo, ir num café e sentar lá, e a pessoa de chinelo e de bermuda e camiseta, e eu de costume, eu de gravata. Porque eu estou entregando o meu melhor, é o meu trabalho. Eu estou ali para fazer o meu melhor. Então, a vestimenta, para mim, está mais vinculada a você entregar o seu melhor para outra pessoa e ela ficar com clareza disso, né, do que a uma obrigação. Então, para mim, esse é o ponto. Então, só te respondendo, a ideia de me vestir assim não veio do Tony, é um método, é um processo, já existe porque isso. Existe um estudo, provavelmente. Com certeza, mas sem dúvida alguma. A franqueada não tirou... A franqueadora... É a franqueadora, né? Com certeza não fez tirou isso. da cabeça do dono, eu quero que todo mundo se vista. Não. Teve uma lógica ali. Tem uma e lógica. aí, só conectando aqui, ó, venda envolve 3 coisas: autoconfiança, lógica e emoção. Autoconfiança, lógica e emoção. Com certeza. Cara, eu aprendi isso num livro chamado 90 Segundos para Convencer Alguém. Autoconfiança, lógica e emoção. Autoconfiança está diretamente ligada à imagem que você carrega. Exatamente. A primeira imagem é a que fica, sim. Você pode sobrepor depois, ou até equivaler outra imagem, mas a primeira é que fica. Cara, nossa, Tony, eu te conhecendo hoje, talvez o Diego tenha essa percepção de vocês, não sei quanto tempo vocês se conhecem, mas caramba, como que você mudou? Porque eu conheci você lá de chinelo, lá o Tony lá jogando bola na rua com 12 anos. Porque essa era a imagem que eu tinha lá do Tony, a primeira imagem. Então ela fica, ela permanece. Só que é massa ver a sua evolução quando você cresceu. Mas a primeira imagem continua. Quanto melhor for a minha primeira imagem, a minha primeira impressão, melhor. É um registro que eu causo no cérebro do meu cliente e aquele registro vai potencializar, vai facilitar, abrir caminho para que eu faça a venda. E aí tem um parênteses para você continuar, Thiago. Por isso que o vendedor que realmente ama o que faz, que quer fazer isso, ele olha para como ele se porta, o que ele parece, inclusive quando ele não está vendendo. Né? Então, no fim de semana, por exemplo, eu olho para isso. Eu olho para o meu negócio porque eu vou encontrar muito provavelmente com vários clientes, amigos clientes, então eu me preocupo até nesse momento. Então, essa impressão, né, eu acho que ela deve ser levada em consideração no Instagram, no que for, a qualquer momento. Não, Tony? E não é o lance de fazer por obrigação, né? Não, estilo de vida. É estilo de vida. Para mim é natural. Mas quando você se veste assim, sendo sincero, até no fim de semana você fala, cara, eu vou me vestir melhor e tal. Você não se sente melhor? Tipo, de olhar no espelho. Com certeza. Caraca, eu tô bonito, velho. Que isso? E aí, só, até a autoconfiança, cara,
sabe, a autoimagem. Para tudo. Pois é, se sente melhor. Então é algo que realmente projeta, né? Nos projeta. E aí não tem a ver com, quando você falou, vestir de costume, né? Meu terno e tal. De repente a pessoa tá assistindo e fala, cara, então quer dizer que agora eu vou ter que colocar terno. Não, pelo amor de Deus. É pro teu negócio colocar a tua Sim. melhor roupa. É exatamente isso. Cara, fazer o seu melhor. É isso. Eu tive uma experiência, eu tava em Goiânia, palestrando em Goiânia, e, cara, foi surreal isso que eu passei no semáforo. Eu parei no semáforo, calorzaço, e um cara vendendo água no semáforo. E aí o Rick Chester estava muito em alta, né? Tipo, o lance do vender água e tal. E aí, vários podcasts, várias lives falando sobre isso, vários vídeos falando sobre isso. E aí eu me deparo lá em Goiânia, um cara com uma bandeja, com uma garrafa. Tipo, cara, era uma garrafa. Não era tipo o cara segurando uma caixa de isopor. Era uma garrafa na bandeja. E o cara, meu irmão, no calorzaço, o cara de camisa e coletinho. É isso aí, eu também já vi então, isso. é o lance Incrível. do cara entregar o melhor dele. O cara tá no semáforo vendendo água e o cara tá diferente ali. Então, E você se sente mais confiante Com certeza. de comprar água do cara, de baixar o vidro e falar assim, cara, me dá uma água. Do que alguém que tá, de repente, maltrapilho, tá toda falando na gíria, todo sujo, batendo no vidro do seu carro, querendo vender uma água. é isso. Então, olha só, o mesmo produto, há um mesmo modelo de negócio ali, que é vender água, mas com o vendedor, com a percepção, a autoimagem da pessoa completamente diferente. Uma visão diferente. Gera uma visão completamente diferente, mais autoconfiança e tudo mais. Então, a vestimenta, para mim, é algo que é importante por causa disso também. E agora eu quero a segunda parte, você não vai fugir de responder, não. Como é que foi esse processo, né, que eu já estudava sobre venda e tudo mais, e eu curto muito ser persuadido. As pessoas não gostam de ser persuadido, e eu fui persuadido por você, mas eu gosto disso. Porque quanto mais fluido foi, a persuasão é diferente de manipulação. Manipulação é impor em você que você faça o que eu quero que você faça. A persuasão é acionando gatilhos para que você faça algo que é bom para você. Exatamente. E eu vou também ter um resultado no final disso. É isso. Nós vamos sair ganhando. Boa. Então, como que foi pra você? Como que é pra você nas suas abordagens e tudo mais? Porque pra mim eu fui persuadido aquele dia, saí fechando. Fala como é, porque daí a próxima vez que você marcar uma reunião, a gente já se prepara. O Tony marcou reunião, mandou WhatsApp, podemos tomar um café? Porque eu vou preparado. Manda um pix. Como diz a Raquel, Ticanana. Mas obrigado, Thiago. Mas basicamente foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o Diego há muito tempo atrás. Obviamente, isso está no método de venda, no processo de venda. Se trata realmente de rapport. Então, eu entendi que o rapport, quando eu chego para alguém, quando eu fui chegar em você, Thiago, eu tinha uma excelente recomendação. Uma pessoa que você confia, que está do seu lado, no seu dia a dia, que provavelmente fez uma boa recomendação. Não foi só assim, o Tony vai te ligar. Foi provavelmente, cara, o Tony faz isso. É um trabalho muito bem feito, ele faz com excelência, ele vai te ligar. Quando eu te ligo, você está mais disposto a me receber. Você pegou sua agenda, que eu lembro que era corrida e tal, a gente tentou lá encaixamos aquela agenda. Quando eu cheguei, o Diego me conhece, então eu cheguei bem recomendado. Qual que era o meu trabalho? Encontrar pontos em comum com o Thiago. Quando eu faço isso, eu diminuo a resistência e essa linha de defesa de o Tony vai me vender algo, ainda veio arrumado para me vender, vai ser caro ainda. Né? Que geralmente as pessoas têm. Cara, isso é muito mais. E vai ser caro. E é real. Isso é muito bom, velho. Porque quando eu olho assim, vai ser caro. E aí você vai lá e manda o preço, porque aí eu contraste, né, com recuo. Você manda lá em cima, ancora, tipo, você não precisa nem ancorar, mas a pessoa mesmo tudo faz que foi esse processo. feito foi. O cara chega com um carro diferente, o cara chega bem vestido, o cara sabe falar, sabe conversar. Meu, é absurdo que esse cara vai me vender. Eu não tenho grana pra pagar. Eu não tenho, ele vai enfiar a faca e vai torcer, eu não quero comprar. Mas a hora que ele vai lá e entende a sua necessidade, manda o preço e fala, é só isso? Não é possível. E aí? É isso. Então, quando a gente pega o rapport, que é algo natural em vendas, né? Que é você realmente diminuir essa distância entre você e aquela outra pessoa. E você trata isso, e aí você faz muito isso, né? De novo, a quantidade auxiliando na qualidade. E você pega pontos, por exemplo, vendo online é diferente, né? Geralmente estou vendo ali a parede branca no fundo e a pessoa. O rapport ele vai ser feito de outra forma. Talvez ele vai ter que ser feito um pouco mais rápido, um pouco mais curto. Mas quando você está presencialmente com a pessoa, eu posso utilizar vários pontos do ambiente para tornar aquele processo de vendas ainda mais fluido. Porque o que você está falando é só a fluidez da venda. Aquilo que eu fui fazer é aquilo que eu faço como método, que provavelmente todo mundo que me recebeu, né, eu consegui aplicar aquilo. Rapport
trazendo a fluidez da necessidade, despertando a necessidade em você. Quando a gente terminou de conversar, você já sabia que precisava daquilo. Então, foi uma ferramenta aplicada na venda. Então, basicamente, se trata disso. Cara, posso complementar isso aí, a questão do rapport? Eu vejo que aplicando na venda, eu gosto sempre de seguir uma estrutura que são de 3 pilares, que é problema, solução, benefício. Quando eu identifico o problema da pessoa, é onde eu estou aplicando o rapport, né? Eu me conecto com a pessoa. Cara, qual que é a tua dor? Exatamente. Por que seria importante para você falarmos sobre isso? E importante me preocupar com isso. Preocupação né? total, genuína. O vendedor que tem essa preocupação pela dor daquele prospecto é o vendedor também que vai vender mais. Pode continuar, desculpa. Problema, levantei o problema do cara. Agora eu mostro qual é a solução. A solução é isso aqui, rápido. E quais são os benefícios que você vai ter a partir disso. Então, de repente, a pessoa tá assistindo e fala assim, tá, cara, mas eu não entendo, assim, eu vendo bolo. Como é que eu aplico esse negócio? Cara, de repente você vai identificar que o problema da pessoa, ela tem um refeitório na empresa dela, mas não tem nenhuma sobremesa por perto, e as pessoas gostam de doce. Então você vai levantar isso, cara. Você percebeu que no teu prédio não tem ninguém que vendendo doce? E seria muito massa, pelo menos 2 vezes por semana você ter ali um bolo e tal, e eu trago para você. Você não precisa pedir em algum lugar, você não precisa ir até um lugar. Eu trago para você. Eu tenho um diferencial, eu entrego a domicílio, eu entrego... Você levantou um problema que a pessoa nem tinha. Ela nunca comeu um doce, ela nunca se preocupou com isso. Você levantou um problema, mostrou para ela que tem um problema. Você mostrou a solução, que é você levando doce até a pessoa. E agora você mostra o benefício. 2 vezes por semana você vai ter ali um momento doce na tua agenda e você vai ficar mais feliz ali. Vai ter um momento de comunhão, de resenha com a galera em volta do bolo que eu vou te trazer toda quarta e sexta, por exemplo. E essa estrutura de problema, solução, benefício, para mim, funciona para qualquer coisa. Eu vou montar uma palestra. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é a solução? E quais são os benefícios gerados? Eu vendo um plano de seguro de proteção familiar. Beleza, qual que é o problema da pessoa que não tem isso? Qual é a solução? O meu plano. E qual é o benefício da pessoa que vai ter? Então, acho que nós que vendemos, né, gestão emocional, desbloqueios emocionais. Cara, qual é o problema de uma pessoa que está bloqueada emocionalmente? A solução é ela vir aqui para a base. Então, se você não vê ainda, venha logo. Fazer o MV. Fazer o MV. Vem para cá, maestria vocacional. Maestria vocacional. E aí o lance, cara, nossa, mas os caras estão fazendo Basecast para vender. Não, o ponto é o seguinte, treinamentos mudaram a nossa vida. A gente tem certeza que isso funciona. Exatamente. Agora, cara, se você não quer vir, tá tudo bem também, tá beleza. Aí entra, acho, um ponto que você falou de quando eu faço o meu melhor, pode ser que o cara não feche num primeiro momento. Só que esse cara vai continuar vendo. Cara, peraí, ele veio aqui, fez o melhor, não deixou de fazer o melhor só porque eu falei não. Eu vou continuar acompanhando esse cara. E aí eu faço lá os 9 pontos de conexão que o Flávio Augusto comenta. Pode ser que esse cara volte a fazer negócio comigo 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois ele está fechando um produto comigo, um serviço, porque ele viu algo verdadeiro. Porque isso deixou uma coisa chamada, que vai ser para o próximo podcast, ok? Boa. Branding. E deixou ali basicamente uma marca. Branding é quando você deixa uma marca. Fazer com excelência, entregar com excelência, você deixou uma marca na pessoa. E essa marca não é aquilo que você quer comunicar somente. É como você é percebido pelas pessoas. Boa. O brand é como você é percebido e lembrado. Como a memória que as pessoas têm de você, o significado que elas têm, como elas lembram de você, porque você deixou uma marca. Então, vestimenta, comunicação, tudo isso envolve o seu personal brand. E nós, assim, encerramos o nosso Basecast. Não, a hora que tá começando a ficar bom demais. Cara, tem que ser Basecast de 3, 4 horas. Cara, a gente já tá aqui há um bom tempo e eu quero deixar mais pra uma... Eu sei que a gente teria uns 4, 5... A Lara tá falando ali, cara, que a gente pode continuar isso. Até as 8 da noite. A Lara tá falando, vai, segue. É isso, não é? Mas a gente poderia ficar aqui horas e horas, um papo muito bom. E com certeza o Tony vai voltar. E aqui, ó, já tô deixando a deixa, né? Já tô deixando a deixa. Olha que redundante. A deixa já tá aqui. De nós falarmos de marca, né? Falar um pouco mais sobre isso. Legal. A gente poderia entrar aqui em assuntos sobre, mais tecnicamente, né? A hora que começou a falar de rapport, a gente tem muitas técnicas a serem utilizadas e tudo mais. Abordagem, prospecção. A gente poderia entrar em vários assuntos aqui, só que a gente tem um tempo meio curto para esse Basecast. Olha só. O conteúdo de hoje só, o que você ouviu aqui, se você aplicar só o que você ouviu, eu tenho certeza que você vai gerar muita transformação e vai te ajudar a ser mais persistente na venda, vai te ajudar a ter uma comunicação melhor na sua venda, vai te ajudar a entender a mentalidade de um bom vendedor. Né? A gente falou muito de mentalidade, a forma que o cara tem que se enxergar, a forma que o cara tem que enxergar a venda. E não se esqueça, você que está ouvindo a gente, está nos vendo, você é
vendedor. Você vendedor. Vende o tempo todo. Você vende uma ideia para sua esposa, para o seu esposo. Você vende para o seu filho, para ele ir para a escola. Você vende o tempo todo. Uns vendem mais, outros vendem menos. Quem vende mais tem mais recompensas. Quem vende menos tem menos recompensas. Sim. Então, se você não tem bloqueio com recompensa, venda muito. Vender é bom demais. Considerações finais aí. Dá um até logo para a galera. Tony, suas últimas considerações. E Diego, e é isso. Pessoal, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Voou! Eu achei que tinha passado uns 15 minutos aqui. Já foi 1h20 quase, né? Então, realmente, próximo, por favor, separem 2 horinhas aí, pelo menos, né? Eu já tava pegando o celular aqui, já ia desmarcar as próximas, não vou precisar, né? O Thiago é muito sério, leva a risca mesmo o Basecast. Foi um prazer estar com vocês dois. Vocês sabem que é um prazer caminhar com vocês, perto de vocês. Para quem tá ouvindo, vocês têm aqui na base, né, não só 2 ótimos mentores, mas pessoas que estão realmente comprometidas em entregar o melhor para vocês. Então, se você quer se desenvolver, lembre-se, né, o investimento que você faz em você mesmo é um investimento que você jamais vai se arrepender. Né? Então, se desenvolver vai ter impacto, uma mente que se expande, ela nunca volta da mesma forma. Então, conheçam esses caras mais de perto, vem fazer o MV, vem fazer a mentoria, o Mastermind com o Diego e com o Thiago. E, gente, um prazer estar com vocês. Obrigado, Show. Viu? Tamo junto, irmão. Gratidão demais pelo carinho, pela verdade, né, que a gente caminha junto, muito top. A minha consideração final é uma frase que você falou durante nós falamos nos bastidores durante o Basecast, que você comentou também, que eu não vou lembrar na íntegra, eu quero que você diga essa frase, quem planta... Quem sabe o que planta não teme a colheita. Pode falar no microfone. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Para mim, cara, isso representa o nosso Basecast de hoje. Se você está plantando muito, cara, você não vai temer o que você vai colher lá na frente. Então, o meu recado final é: continue plantando com muita seriedade, com muita disciplina, com muita consistência. A colheita vai ser uma consequência de algo que você está fazendo rotineiramente. Show. É isso. Bora. Deus te abençoe. É muito. isso. Galera, e a minha frase é uma frase que eu tenho há muito tempo, que é: venda é transferência de certeza. Brincadeira, essa frase do Diego. Essa frase do Diego. Venda é transferência de certeza. Aquele plágio aqui, né? Venda é transferência de certeza. Uma frase que eu carrego comigo mesmo. Então me ajudem a divulgar a minha frase. Se essa frase de alguém eu não me lembro. Cara. Eu acho que é minha. Eu acho que é. De repente eu aprendi com alguém também. Eu acho que é. Mas é isso. Transferência de certeza. Tenha convicções em você que você vai transferir convicções e vai vender muito mais. Fechou? Até o próximo Basecast. Compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. Tamo junto demais. Valeu. Valeu. Valeu.